E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do meu bastão tático, que é um bastão retrátil na verdade, feito pela ASP, esse aqui é o modelo dele, ASP P16, ele fala P16 Airweight Baton, eu acho que eles falam a pronúncia correta. Aqui tá um pouco de literatura que veio junto com ele, mas é isso que vem basicamente. Aqui ele está do lado de alguns itens aqui a termos de comparação, tanto de tamanho quanto de outras coisas, a maioria de tamanho, eu vou dizer. Primeiro vamos falar um pouquinho das especificações dele, a SP-P16, tá? O tamanho dele fechado, eu já vou mostrar uma comparação um pouquinho melhor do tamanho dele fechado, é de 6,25 polegadas, ou seja, 15,9 cerca centímetros aí. Aberto, ele tem 16 polegadas ou 40,65 centímetros aí aproximadamente. Ou seja, quase 40 centímetros e meio aí, vamos arredondar um pouco. Você pode vê-lo comparado com uma régua de 30 centímetros, claro que ela tem um pouquinho mais, que tem o começo e o final ali. Mas aí você vê que dá mais uns 10 centímetros a mais aí pra ela. Esses dois canivetes aqui são canivetes grandes, e eu já te explico por que eles estão aqui. O diâmetro dela é cerca de 2,25 centímetros. E essa informação eu não encontrei em lugar nenhum. Deixa eu ver se tem aqui, se aqui diz em algum lugar essa informação. Eu acredito que não. Mas essa informação eu pude comparar com o diâmetro das lanternas. Esse aqui é a EagleTech D25LC2. E também com a Quark X Turbo, Quark X222A2, né, que é a versão tática dela lá. Então ela tem cerca do mesmo diâmetro da cabeça dela, que esse aqui o corpo é um pouco mais fino, e dessa lanterna aqui que usa a bateria 18.600, certo? Recarregável. Então para você ter uma noção aí de dimensões aí do bastão tático. Então 40 centímetros e o peso dele é cerca de 210 gramas, que é um peso similar a dois canivetes grandes que eu falo 5 polegadas, 5 polegadas e meia, certo? O Military aí ele vai ficar com quase metade desse peso. Então só para você ter em termos de comparação aí com pesos e dimensões aí. Esses dois aqui são outros itens táticos que eu chamo de menos letal. E o bastão, esse bastão de beisebol, né, que eu comprei da Extreme, eu acho que tem em outros lugares, você pode conseguir mais barato, custa cerca de 15 dólares, ele tem 50 centímetros, 10 centímetros a mais que o bastão tático. Vamos falar um pouquinho dele aí. E esse é o tamanho do bastão tático fechado, certo? Ele fechado, ele fica um pouco maior que um Kubaton. O Kubaton, sei lá, enfim, como dizem. Qual é a vantagem dele fechado? Que ele fechado ele pode ser usado como um Kubaton também. E isso é importante porque que tem situações que seria mais útil para um Kubaton do que um bastão mesmo, em lugares apertados, por exemplo. Se você usar como que chama? Um bastão de beisebol, por exemplo, num corredor apertado, é complicado você usar e inclusive usar esse bastão como ele aberto, porque as dimensões do espaço que você está é complicado você usar. Nisso seria melhor um negócio fechado. E nisso ele ainda serve tanto pela massa que ele tem quanto pela dureza que ele tem. Ele não tem um ponto de impacto tão bem assim, tão mais preciso quanto uma ponta dessa daqui, como uma ponta da caneta tática ou até desse Kubaton, que ele tem a ponta cortada aí, né? Mas ele ainda assim pode ser usado como Kubaton. Ele também tem esse clipe aqui que pode ser colocado no bolso. Esse clipe pode ser regulado. Deixa eu abrir. Ele pode ser colocado em qualquer parte desses buracos aqui que tem nele. Pode ser colocado aqui, até mesmo no mais profundo. Quanto mais profundo no bolso, isso mais difícil de você tirar ele do bolso, mas menos visível ele vai estar. Certo? Quanto mais profundo no bolso,
mais visível ele vai estar, só que mais fácil de você tirar também, né? Daí você escolhe aí o que você precisa. Eu vou falar que se você colocar ele mais ou menos nessas duas ou três opções aqui, se alguém olhar isso aqui no teu bolso, ele vai achar que é uma lanterna ou algo do tipo, a menos que esteja, por exemplo, pendurado no cinto. Tá? Vamos conhecer um pouquinho mais ele desmontado. Aí está o bastão desmontado. Essa primeira parte aqui, desse modelo especificamente, tá? Ela é feita de alumínio, então ela é bem leve essa parte. Deixa eu falar um pouquinho aqui do resto. Isso daqui é a parte traseira que fica atrás dele, né? Isso daqui é a retenção dele. Isso aqui, quanto mais apertado fica, mais fácil ele fica para sair quando você jogar ele. Só que quanto mais... O problema é que ele pode soltar sozinho, coisa que já aconteceu comigo. Ele fica meio solto e sair do bolso aberto. Não que eu tenha usado ele taticamente, mas quando eu fui retirar ele do bolso. Aqui ele tem um O-ring também, que é para selar contra a umidade, contra qualquer outra coisa assim. Ele é completamente anodizado, então ele provavelmente não vai ter problema de ferrugem, até porque essa parte aqui é de alumínio. Mas eu vou explicar um pouco mais. Essa segunda parte aqui também é de alumínio, você sente que é bem leve. E essa terceira parte e essa ponta aqui são feitas de aço carbono. O que é uma boa porque o fato deles serem anodizados, né, tem uma proteção para não enferrujar. Porém, a ponta, como ela é fechada por fricção, quando você for fechar, você bate a ponta dele, né, e ele realmente vai judiando um pouquinho dessa ponta. Isso aqui é só com brincadeiras minhas aí, de tirar e pôr do bolso. Acontece que você não vai resistir se você comprar ele, de abri-lo e fechá-lo algumas quantas vezes. E para você fechar isso, você tem que enfiar no chão com vontade. Primeira vez que eu fui fechar ele, eu achei que eu ia quebrar um piso. Mas não aconteceu ainda. Espero que não aconteça. Mas é realmente um negócio... Você tem que bater no chão com vontade, senão ele realmente não fecha. Tem um clipe, claro, né? Que esse modelo especificamente tem um clipe, alguns outros tem, mas não são todos. Vou pôr ele de volta aí mais uma vez. Isso aí é um pouquinho de comparação de tamanho. Esse bastão, como eu já falei, ele tem 50 centímetros. Então você vê a diferença dos 10 centímetros. A diferença desses dois, que o centro de gravidade, o peso, você vê que ele está bem distribuído em cerca de 50% desse daqui. Ou seja, o peso dele não é mais para frente. O do bastão tático, o peso dele fica nessa parte aqui. Embora isso pareça, o meio não é o meio dele. Então ele fica com o peso jogado mais para frente com a intenção de realmente melhorar o golpe, né? Eu vou falar o seguinte, inclusive na própria instrução do ASP diz o seguinte... que os golpes devem ser deferidos, caso em uso de defesa, isso aqui, nos músculos, não no pescoço nem na cabeça. Porque isso daqui pode realmente matar uma pessoa, inclusive, se você é usado dessa forma. Eu falo, isso daqui é muito resistente, você tem que pegar na mão para saber o quanto que isso aqui é resistente. Mas vamos colocar algumas vantagens aí. Caso vocês não tenham visto, até pelo filme e também pelo conteúdo do que eu estou te dizendo aí, se você for assistir, Busca Implacável 2 mostra o quanto que isso aqui é capaz. Eu falo com um pouco de treinamento, seria melhor. Mas se você não tiver nenhum treinamento, eu vi recentemente um vídeo na internet onde um cara batia com um pedaço de pau em dois lutadores de MMA, ou seja, o cara tem uma preparação de luta muito boa e o cara deixou o cara inconsciente e nalteou os dois com um pedaço de madeira. Eu falo, isso daqui é um negócio que você pode ter no bolso para se proteger, caso necessário. Eu falo, não em brigas por idiotice, mas caso a tua vida esteja, ou de algum ente querido seu aí, esteja em risco, você pode usar para defesa isso daí. Eu não abri ele com a força, eu só simplesmente abri, né? Eu não estiquei. Essa daqui é a retenção. Quando você coloca, ele fica do tamanho de uma lanterna, realmente, aí mais ou menos. Aí eu coloquei pra vocês aí, dentro da calça, essa aqui é uma das calças que eu uso, claro, eu tenho várias. Eu uso muito calça jeans, inclusive trabalho com calça jeans. Essa aqui é a lanterna da Force Evans, essa daqui é o ASP P16, e esse daqui a lanterna da Eagle Tech, tá? Então só pra você ver como realmente no bolso dá pra confundi-la com uma lanterna. Inclusive as lanternas da SP
tem o mesmo clipe, cara. Aí, esse aqui é um dos problemas dele, porém. Quando você anda, ele pode fazer um pouco de barulho, tá? Isso acontece comigo também. E outra forma de você carregá-lo, além do bolso da frente da tua calça, é no bolso de trás. Você vai sentir um pouco de desconforto. Deixa eu colocar aí no quadro. A hora que você for sentar em alguma coisa mais confortável, tipo um sofá, o banco do carro ou qualquer outra coisa. As cadeiras mais normais, podemos dizer assim, elas realmente não vão aparecer muito. Quer dizer, você não vai sentir muito eles. Mas eu prefiro carregá-lo no banco da frente, no bolso da frente da calça, tá? Mas é uma opção aí colocar no bolso de trás da calça também, qualquer um dos dois lados, do jeito que você preferir, tá? Só vou falar uma coisa rapidinho. Esse bastão, às vezes, eu falo, minha calça, a maioria das minhas calças são 44, tá? E às vezes o bolso não é profundo o suficiente para entrar ele completamente dentro do teu bolso, caso você queira deixá-lo completamente nesse bolso. Esse bolso dessa calça cabe ele inteiro. Mas não são todos que vai acontecer isso, tá? Então aí você tem que pensar aí, eu acho que a maioria das pessoas aí, talvez tenha uma calça um pouco maior que a minha, ou use outras calças, outros tipos de calça, mas esse daqui não cabe inteiramente dentro do bolso e às vezes nem mesmo nessa forma desse clipe aqui. Se você colocasse no mais profundo dele, ele não caberia a ponto de ficar inteiro pelo clipe, pendurado na calça. Uma vez aberto o bastão, você vai ter que bater com força a ponta dele. Tanto que se eu colocasse essa força, ele simplesmente não fecha. Você vai ter que bater com força e uma vez só, porque senão você vai ter que bater mais uma vez para conseguir fechar. Eu vou tentar fazer isso só com um golpe. Sim, ele fecha e fica do modo compacto. O bastão tático, tá? Ele fica simples e compacto no teu bolso. Você simplesmente pode tê-lo. Para você usá-lo, você retira do teu bolso simplesmente, né? Claro, você não vai usá-lo no teu bolso. Daí o clipe você usa se você quiser ou não. Eu vou falar que é o seguinte, você não deve segurar na ponta dele. Se você segurar na ponta dele, ele simplesmente não sai. O ideal é na ponta da frente dele. A ponta de trás é o ideal, que assim que você faz o movimento, ele sai o bastão aí. Eu vou falar só o seguinte, se você quiser adquirir esse bastão, ele é um pouco complicado para você adquirir ele. Eu achei um site que chama pvk.com, que ele vende, além do bastão, outras cutelarias. Lembra aí que o risco da importação e, claro, a possibilidade de ficar retido na alfândega é todo seu. Aí eles custam cerca de $45 mais $15 de frete neste site, que eu vou colocar embaixo da descrição do vídeo, tá? Isso aqui é uma pequena demonstração, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei desse bastão, eu acho que vale a pena o investimento. Pode salvar a tua vida. Então aqui é BR Tático com mais um vídeo para você e abraço!